Estamos chegando ao programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo NET, Vivo Fibra TV e também pelo Facebook. Hoje comigo está aqui o pastor Jackson Luvisotto, meu parceiro, colega das quartas-feiras. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Nilson. Boa tarde você que nos assiste em cada uma das 11 cidades que são cobertas pela TV Osasco, pela TSTV Tabuão e a RGO. Muito obrigado pela oportunidade de entrarmos aí no ambiente do celular, pelo seu televisor. Você também que nos assiste pelo site da TV Osasco, da TSTV, pelo Facebook. Muito obrigado por nos acompanhar com este programa. E nós já queremos dizer, né, Nilson, logo de cara, que o Fala a Verdade você também faz. Você pode participar conosco ao vivo, mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 981-420-208, 981-420-208. E Nilson, hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? Temos uma convidada, mas você pode também fazer pergunta através do nosso Facebook. Quem está nos assistindo pelo Facebook, é só fazer o comentário que nossa convidada hoje é a Sherla Santana, a doutora Sherla Santana. Ela é fisioterapeuta e ela vai falar do instituto dela que chama Pé Sem Dor, Palmilha Sob Medida. É uma loja, né, na realidade. Boa tarde, seja bem-vinda, viu, Sherla? Boa tarde. Na verdade, é uma loja que fazemos palmilhas sob medidas, impressas em 3D, mas antes de tudo isso, o paciente passa por uma avaliação. Quer dizer, usa a tecnologia 3D agora. Sim. Facilitou muito agora. Muito. Antes a palmilha era modulada na mão, né? O lixamento manual causava, às vezes, uma deformidade ou não supria a necessidade do paciente. Hoje, a tecnologia faz toda a diferença. Que bom, hein? Vocês estão localizados onde? Aqui no Pátio Shopping Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 896. Avenida dos Autonomistas? 896. 896. Você tem problema de pé, ô Jackson? Olha, na verdade, eu não tenho. Até a minha pisada, uma vez, há alguns anos atrás, eu estava regular na corrida. A gente faz aquele teste de pisada, tudo, né? Tinha uma pisada regular. Mas a minha esposa faz uso, Nilson, de uma palmilha específica para sapato de salto, né? Para aliviar, ela usa muito salto no dia a dia, né? E doutora, eu queria aproveitar a parte tecnológica por enquanto, né? Como que é o processo? Vocês têm um scanner 3D? Como é que funciona isso? Para quem está nos assistindo poder entender que realmente é algo perfeito, exato, né? Que é feito. Como que é? Explica para aqueles que estão nos assistindo. Bom, tudo começa com a anamnese clínica, né? A gente identifica os pontos de dores do paciente através de uma palpação. Em seguida, a pessoa faz o referente teste de pisada que você disse. Só que na clínica não é exatamente um teste de pisada. Além de saber o tipo de pisada que você tem, onde estão a distribuição de peso, a baropodometria, ela mede, ela nos mostra as angulações que você realiza durante a marcha. Então é muito importante saber onde está a distribuição do peso, quais são os pontos de pressão que o pé recebe durante a marcha. E através desse exame, a gente também faz o exame de scanner 3D, que mede milimetricamente o seu pé e vai nos dar quais são as alterações, o tipo de pé que você tem, se você tem um pé cavo, se você tem pé chato, se você é prono, se você supina. Com o casamento dessas informações, o nosso sistema é capaz de produzir uma palmilha especificamente para você. O que não acontece hoje com as palmilhas pré-fabricadas ou as palmilhas prontas, que elas são feitas padronizadas e aí você vai na sorte, se você compra uma palmilha pronta e ela fica boa no seu pé ou não. Nosso sistema é totalmente contrário disso. A gente fabrica a palmilha para você. Então, não tem como dar errado. Popularmente, quais são os maiores problemas do pé? Que é mais comum, que acontece com qualquer pessoa aí? Alguém sempre tem algum probleminha, ou no dedo, ou no pé, não é isso? Isso mesmo. O recorde de patologia hoje é uma fascite plantar, que é aquela dor localizada na base do pé. O esporão de calcânio, que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, tem, e o joanete, né? O joanete principalmente para é popular também. Popular, principalmente as mulheres, né? O que é o joanete? É uma calcificação? O joanete, na verdade, é uma abertura que os metatarsos sofrem. Ali bem no osso do sesamoide, que é aquele segundo osso depois do dedão, ele abre.
Isso geralmente sofre influência direta da descarga de peso, tipo de pisada errada. Sei. Quando a pessoa pisa muito com a ponta do pé. E aí o que é que os ossos fazem? Eles abrem para aumentar o diâmetro. E aí você acopla melhor o pé no chão. Acopla melhor o pé. E isso tem cirurgia ou você resolve de outra forma lá, com alguma palmilha, algum equipamento que coloca no pé? Na verdade, o joanete, existem vários graus. Nós temos grau 1, 2, 3 e 4 de joanete. O 4 é aquele bem... Quando os dedos já estão dobrando um por cima do outro. Ah, tá. Geralmente é cirúrgico, só que está relacionada com a descarga de peso e o tipo de pisada. Então, se você faz uma cirurgia, alguns médicos, dependendo da idade do paciente, preferem até não fazer a cirurgia, porque não é efetivo, né? E o que a palmilha faz? A palmilha, nós temos 3 tipos de arco no pé. O arco lateral, arco medial e o arco transverso, que é bem no meio dos metatarsos. Com a palmilha, a gente consegue colocar um apoio nos metatarsos e a gente diminui a sobrecarga daquela região. Então, a gente consegue parar a progressão da patologia. Então, se você tem um joanete grau 2, começa a utilizar a palmilha, esse joanete não vai evoluir para um grau 3, para um grau 4. A gente consegue estabilizar. Não conseguimos a cura, porque é uma deformidade óssea. O osso sai do lugar. Então, a gente consegue evitar que você tenha uma patologia para as pessoas que não tenham, e a pessoa que já tem, a gente consegue tirar a dor. Porque viver sem dor, ninguém consegue. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, a gente que utiliza muito sapato social, né, o sapato com solado de couro, ele acaba sendo um solado bem duro. Quais são os danos que o solado duro pode causar na saúde dos pés? Os calçados hoje no Brasil, eles são feitos em larga escala. Então, não existe um sapato específico para um pé específico, né? O calçado mais duro, ele pode te causar calos, podem te causar um esporão de calcânio, pode te causar um joanete. Então, quando o calçado é muito apertado na frente ou ele sobra muito atrás, não tem como eu dizer para você assim, olha, o calçado vai te causar tal problema. Mas eu posso dizer a você que se você tem um risco patológico de desenvolver um joanete, você utiliza o calçado errado, esse joanete vai surgir muito mais rapidamente do que o normal, né? Geralmente o desconforto e calos é o primeiro que acontece. A joanete é progressiva, como o caso da minha esposa, ela tem um joanete no pé desde o tempo que eu conheço ela, já vinha de muitos anos. É progressivo. Cada vez mais vai aumentando. Sim. Vai criando problema na forma de pisar, no jeito de andar e também um calçado específico para aquele tipo de enfermidade no pé. Quem tem joanete não pode utilizar calçados de bico mais finos, ou aqueles calçados mais duros, ou um calçado que aperte muito na frente. Quanto mais você colocar pressão na ponta dos metatarsos, mais o joanete vai progredir. O que a sua esposa deveria fazer hoje é diminuir o uso de salto alto, porque com o salto alto a mulher tem que se equilibrar demais em cima do salto e ela acaba utilizando só a ponta dos dedos para andar. Isso vai fazer com que o joanete aumente cada vez mais. Então ela precisa primeiro mudar o tipo de calçado, segundo, utilizar alguma coisa que diminua a carga de peso na região. No caso, a palmilha pé sem dor vai fazer essa função. Interessante que o caso dela, a joanete, parece que é dos dois lados, né? Se não me falha a memória, parece que ela tem nos dois pés a joanete. A patologia geralmente é bilateral. Clássico disso é quando a gente vê alguma pessoa com dor, ela geralmente tem dor na perna direita, fica se apoiando mais na perna esquerda para que essa dor do lado direito alivie. Só que ao longo do tempo, promove o dano do outro lado. Promove o dano do outro lado. Tá. A gente ouve muito, né? Ficou até famoso o caso lá da Naomi Campbell, né? Que o pessoal falava, precisa achar algum defeito na Naomi Campbell. E um dia tiraram foto do pé dela, ela tinha joanete, né? Por exemplo, modelos, pessoas que trabalham, que acabam não tendo exatos os calçados ali para o seu número certo, experimentado. O erro na numeração, na escolha da numeração, causa danos também para a pessoa? Sim. O ideal é que o calçado tenha em torno de 1 centímetro de distância entre o pé e o calçado, para que se torne agradável.
E aí a gente entra num defeito de fabricação de calçado mesmo, porque no Brasil, por exemplo, você não consegue um calçado 36,5. Muitas pessoas têm um pé maior que o outro, às vezes calça 37 num pé e 36,5 no outro pé. Então ela tem que comprar um calçado maior ou menor. Ou pessoas que antigamente era de costume comprar um calçado mais justo no pé, mais apertadinho, principalmente as mulheres, né? Para ficar com o pé pequeno, elegante. Então a escolha do calçado errado também te influencia numa dor no pé desnecessária. Que a gente vê, às vezes, principalmente, às vezes, quando mulheres usam aquelas sandálias de tira, né? Às vezes a gente tem a impressão que está enforcando o pé da pessoa, né? Que os dedos vão explodir para os lados, né? Quem está nos assistindo aí sabe, né, do que a gente está falando. Isso além da questão da pisada, esse estrangulamento, ele produz dano na saúde do pé também? Com certeza. Aí a gente entra nesse estrangulamento, já entra também novamente o jonete, ou uma fascite plantar, porque o arco do pé é feito para ser acoplado ao chão. Na marcha, a gente precisa colocar calcanhar, o meio do pé e a ponta dos dedos. Se você usa um calçado que te encolhe o pé ou que te aperta os metatarsos, você acaba corrigindo isso com angulações que o corpo exerce para te causar menos dor. Então, você anda mancando, ou você anda diferente para compensar o que o calçado está te prejudicando. A palmilha também resolve isso, porque você fazendo a palmilha no formato do seu pé, você vai transformar os calçados no seu calçado ideal, porque a palmilha vai suprir toda a necessidade que o seu pé tem e também vai deixar o sapato confortável, porque ela é resistente para suprir as alterações que você precisa, mas ela também é macia para te dar um conforto e te manter muito mais tempo sem sentir dor. Tá certo. Então, chegando as perguntas aqui, eu vou fazer as perguntas, né, porque nós temos um intervalo rapidinho, voltamos em seguida eu vou fazer essas duas perguntas muito interessantes. É uma pergunta da Márcia Regina e outra do Silvio Rodrigues. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Olá, amigo de Osasco e região. Está no ar mais um Sim Comércio Visita, o programa do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e região. Estamos novamente no Alfa Shopping Alphaville e estamos em duas lojas, mas na verdade é um espaço só. É o Divino Fogão e o bar filial Chopp da Vila, conhecidíssimo, tradicionalíssimo, já foi premiado inclusive com o melhor tirador de chopp do Brasil. Estou lá do Léo Sack, que é o responsável aqui pelos dois espaços. Ou é um espaço só, meu caro Léo? Tudo bem, prazer. São dois espaços, na verdade, duas empresas diferentes que a gente acabou otimizando a mesma cozinha, o mesmo ambiente, os mesmos funcionários e trabalha na hora do almoço no Divino Fogão, comida por quilo, e à tarde com o bar filial, com comida de boteco. Comida, bar, chopp. E a comida na hora do almoço é comida da fazenda, não é isso? Comida da fazenda. A gente opera de segunda a sexta, das 11 até as 4, e das 4 em diante vira o bar filial e sábado e domingo só filial. E o bar filial é respeitado e já foi até, ganhou o prêmio da Folha de São Paulo, inclusive também do Chopp Brahma, não é isso? Conta um pouquinho essa história pra gente. O bar filial tem 16 anos na Vila Madalena e é um bar bem estilo boteco mesmo. E já foi premiado 4 vezes pelo Guia da Folha como o melhor chopp de São Paulo. E recentemente o Genésio, que é um bar do grupo, teve um concurso da Brahma, da Ambev, e escolheram o melhor tirador de chopp do Brasil. E foi eleito o tirador do Genésio, que é o mesmo grupo. E essa transformação aqui no Alfa Shopping de Alphaville, são 11 passos, né? Que daqui a pouco a gente vai colocar algumas imagens. O balcão que acaba se transformando, a mesa que é de mármore, vocês tiram o acessório que é colocado no almoço, vocês acabam tirando. Conta esse passo a passo pra gente. Na verdade, meu sócio teve essa ideia de transformar um ambiente no outro e a gente abraçou e está dando super certo. A gente contratou uma arquiteta cenógrafa e ela desenvolveu esse espaço. É mais ou menos uma cena teatral, quando sobe cortina, contraquitana, vira móvel. Então é legal ver a confusão mental que causa nos clientes que vêm aqui no almoço e voltam à tarde e não entendem que estão no mesmo lugar. Vira uma comissão de frente de escola de samba do Rio de Janeiro, né? Que tem aquelas transformações cinematográficas. Muito legal, é isso mesmo. Quem vem aqui num horário e vem no outro, acha que está em outra casa. E a comida na hora do almoço? Ela é self-service, ela é por quilo, ela é à la carte? A gente tem pratos à la carte também, mas o forte do Divino Fogão é comida por quilo. Uma comida típica da fazenda e com o tamanho do buffet, então a gente, além da comida da fazenda, tem
comida saudável, natural e atende todo tipo de cliente. Para finalizar contigo, como é que você enxerga essa aproximação do Sindicato do Comércio, através do programa Sim Comércio Visita, com os comerciantes que efetivamente são quem atende os consumidores? Acho muito importante, porque além de ser um veículo de massa, que muita gente dá uma visibilidade muito boa para a gente, põe todo mundo em contato, tanto os colaboradores como a gente que é dono de empresa, né? Então, boas vendas para vocês e boa alimentação, tanto na parte da tarde como da noite, para aqueles que vierem, tanto no bar filial Shopping da Vila, como no Divino Fogão. Muito obrigado. Voltamos. Estamos de volta, o programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, aí, através da NET, Cabo NET, Vivo Fibra TV. E você pode fazer pergunta, que o Jacques vai falar aqui o nosso WhatsApp, e pode fazer pergunta também pelo nosso Facebook. Hoje estamos entrevistando a doutora Sherla Santana, fisioterapeuta. Mas eu vou botar uma mensagem aqui, interrompendo a nossa entrevista, sobre o inverno, que está muito, esses dias está muito forte o inverno. E surgiu umas mensagens aí na internet, e um amigo meu lá de Santana de Parnaíba, o Celcinho, mandou para mim, o Nilson, fala no seu programa isso aqui que é muito interessante. Ó, essa mensagem está no Facebook, muita gente está recebendo. Está frio, não é mesmo? Está frio, não é mesmo? Quando for sair de casa, coloque no carro um casaco extra, aquele velhinho que você não usa mais. Coloca, se for possível, um cobertor, que não seja mais usado também. No caminho, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém precisando, e encontra mesmo. Às vezes não podemos fazer muito, mas o pouco que podemos fazer já pode aquecer uma pessoa. É melhor aquecer o nosso coração. Vamos fazer isso? É isso aí. Essa mensagem é muito importante, porque tem muita gente passando frio nas ruas. Você está em casa, aquecido, uma casa confortável, mas lá fora tem muita gente passando frio. E a gente deve ter muita roupa em casa que não utiliza, sabe? Esse é o momento de fazer as doações. Nós temos o Fundo Social aí das cidades, aí aqui Osasco tem, todas as cidades têm. Procure o Fundo Social e vá fazer as doações de roupa, que realmente vai para as pessoas necessitadas, não é mesmo, Jorge? É verdade. E lembrando, né, que uma orientação do próprio Cristo, né? Tive frio e não me aqueceste, né? E quando fizemos isso, Senhor? Quando deixaste de fazer isso a um dos meus pequeninos, né? Tá, é o nosso semelhante, o nosso irmão aí está precisando, vamos socorrer aqueles que necessitam. Tá, nós temos perguntas aqui, você pode mandar sua pergunta pelo 981-420-208, 981-420-208. E nós temos, doutora Sherla, a pergunta da Fernanda Noronha, final do telefone 8847. Fernanda, obrigado pela tua participação. E ela diz, eu vou fazer o caminho de Santiago e estou me preparando para longas caminhadas. O que eu devo buscar em o tênis que eu vou usar? Bom, primeiramente você deve buscar conforto. Claro, o tênis tem que ser um bom tênis com amortecimento. E você também precisa ver o tipo de pisada que você tem. Porque, geralmente, nesse tipo de caminhada, não sei se ela vai fazer em aclive, em declive, se é caminhada em terreno reto, o que acontece. Então, primeiro tem que saber o tipo de pisada e que o calçado seja confortável. A palmilha também pode ajudar ela nesse momento, porque a palmilha tem amortecedores, vai diminuir o impacto e trazer leveza ao passo. Então, se ela tiver a palmilha, obviamente, o calçado não vai ser um problema. Essa caminhada é de 100 e poucos quilômetros, vai da Espanha para Portugal, né? Sim, Santiago de Compostela. Passa por montanha. É terreno totalmente irregular, né? Nós temos também a pergunta da Márcia Regina, final do telefone 1497. Márcia, muito obrigado pela participação. Ela diz, eu uso muito salto alto e no final do dia estou com os pés doendo. Existe algum remédio para isso? Puxa vida, não existe nenhum remédio, existe palmilha pé sem dor. Porque o salto alto deixa a mulher totalmente fora do nível, né?
você pisa só com a ponta dos dedos. Então, o que você pode fazer hoje é não utilizar salto alto para não sentir dor. Se for utilizar salto alto, procure uma palmilha pé sem dor, coloque dentro do seu sapato, você vai ficar muito mais tempo Quer dizer, salto não adianta alto. comprar uma palmilha qualquer. Tem que Não. ser uma palmilha feita em 3D, milimetricamente. Correto. Correto. Entra naquilo que a gente falou no começo. Por quê? As palmilhas são padronizadas para um pé padrão. De repente você compra uma palmilha pronta e ela não serve no seu pé, não te dá um conforto. Muita gente fala, eu não uso palmilha porque não dá certo. Use a palmilha pé sem dor, eu tenho certeza. Se a gente que for vai dar analisar, certo. nem os nossos 2 pés são iguais. São iguais. Imagina exatamente. o pé de 2 pessoas diferentes, né? Exatamente. Como é que elas podem ser iguais? Doutora, mostra pra gente um exemplo aí de uma palmilha, como é que ela funcionaria, né? Bom, essa é a palmilha pé sem dor, feita em 3D. É um material TPU, então ela é macio, ao mesmo tempo que ela é resistente. Por exemplo, isso aqui é o arco lateral medial. Esse arco aqui, geralmente tem pessoas que têm demais. Quando a pessoa tem um pé cavo, ela tem esse pé cavo demais. Isso aqui é alto. Ou quando a pessoa tem um pé chato. Então, o arco dela é achatado. O que a palmilha faz? Ela supre todas as necessidades. Você vê aqui pelo meu molde, ó, que ele encaixou certinho. Então, você passa a ter todo o apoio e a distribuição de peso. Então, por exemplo, uma mulher que ela utiliza muito salto alto, ela fica o tempo todo na ponta dos pés. Com a palmilha pé sem dor, essa é uma palmilha para salto alto. O que eu vou fazer? Eu vou dar um apoio no arco dela, veja bem, e vou dar um apoio no arco aqui também. Então, o que ela vai ter? Um apoio melhor, ela vai ter um conforto melhor durante a caminhada. Então, problema para dor no pé durante o salto alto é usar a palmilha, porque vai dar um apoio nos arcos e distribuir o peso igualmente. Ou para a caminhada, no caso da nossa telespectadora, é o quê? Usar uma palmilha que faça você utilizar todo o pé. Geralmente as palmilhas vendidas, padronizadas, elas não têm esse arco, elas são retas, é uma palmilha assim. Se a palmilha é reta, você não tem o apoio, o seu arco fica totalmente desapoiado. Então, você acaba não utilizando. Se você utiliza o arco, você aumenta a área de descarga de peso. E aí fica muito mais confortável. A minha dúvida da palmilha, que eu vou perguntar agora, é assim, ela se encaixa em qualquer calçado que a pessoa tiver? Num calçado maior, calçado menor, ela, independente disso, ela se encaixa no pé certinho? Sim. Na avaliação, nós pedimos para que a pessoa leve os calçados que ela mais utiliza e que leve os calçados de uso contínuo, ou mesmo aqueles que usa só de vez em quando, leva também. Por quê? Nós vamos medir o calçado e vamos fazer a palmilha ideal para o sapato. Então, por exemplo, um tênis para quem calça 37 é 25 centímetros e meio. Todos os tênis que ela comprar que tenha 25 centímetros e meio por dentro, vai servir a palmilha. E aí, qual é a dica que a gente dá? Leve a sua palmilha na loja, experimente o calçado com a palmilha. A palmilha vai transformar o seu calçado no seu calçado ideal. Então, você pode comprar qualquer calçado, encaixou a palmilha, vai ser o seu sapato legal. Uma outra pergunta, antes de fazer a do nosso telespectador. A gente escuta muito, né? E principalmente pessoas que trabalham em linhas de produção ou empresas que requerem o uso do uniforme que inclui o calçado, que o uso contínuo do mesmo calçado é nocivo. Qual que é essa intercalação assim saudável? Qual que é o ponto de equilíbrio na intercalação de calçados, para ele não ser danoso ao pé? O ideal é não só pensar nesse dano, mas também pensar em fungos e bactérias. É você deixar o calçado descansar. Então, cada dia utilizar um calçado diferente. Se usou um tênis hoje, amanhã use um outro tênis. Deixe aquele tênis descansar, respirar. E também vai trazer um benefício para o seu pé, porque você vai descansar o formato do calçado no seu pé. Eu tenho uma pergunta aqui da Cassiana Barros, final do telefone 3129. Obrigado pelo prestígio, viu, Cassiana? Mas acho que você já respondeu. É sempre bom usar palmilhas em todos os tipos de calçado? Quer dizer, eu perguntei, você falou que pode usar a mesma palmilha em outros calçados, né? Sim. Pode usar a mesma palmilha em outros calçados, cabendo, pode utilizar. Mas pode fazer várias palmilhas. Pode também, fazer. Nós temos várias palmilhas. Nós temos palmilhas para salto alto, palmilha 3/4, que serve para sapatilha, sapatênis.
temos palmilhas para tênis, tem palmilhas para bota de quem trabalha, para pessoas que trabalham em produção, pedreiro, né, para dar um conforto melhor, né? Então pode utilizar sim. Tá certo. Nós temos a pergunta também do Silvio Rodrigues, final do telefone 9794. Silvio, muito obrigado pela tua participação. E ele diz: eu tenho muito problemas com calos. Eu posso encontrar alívio usando as palmilhas da Peça e Dor? Silvio, pode. A primórdia do calo é que a descarga de peso excessivo, quando você pisa muito para fora, muito para dentro, o organismo ele cria calos, né? Então, por exemplo, pessoas que têm calo aqui no hálux, o que acontece? Ela pisa para dentro, ela utiliza muito o hálux para fazer a caminhada. O organismo cria esse calo como se fosse uma suposta proteção para essa região. Quando você utiliza a palmilha, Silvio, a palmilha vai distribuir o peso igualmente no pé. Então, você vai parar de ter a descarga de peso excessiva nessa região. Automaticamente, os calos vão diminuindo. Esse problema do pé também, se a pessoa não se cuidar, dá problema na coluna, né? Exatamente. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Na consulta, que aqui em Osasco sou eu que atendo, eu costumo dizer para a pessoa que os pés são a base da sua casa, é o seu alicerce. Né? Então, se você tem um alicerce torto, você vai construir a sua casa num alicerce torto. Então, você vai ter uma deformidade. As palmilhas, ela tem o poder de alinhar o esqueleto nos membros inferiores. Então, eu alinho o pé, vou alinhar o tornozelo e vou alinhar o joelho. Automaticamente, você vai ter um alicerce reto, um alicerce firme. E aí, o que sobe é consequência. Temos uma pergunta que chegou aqui pela internet também. O Marcos, taxista aqui da nossa cidade. Marco, obrigado aí por estar ligadinho no nosso programa no Fala a Verdade. E ele pergunta: existe algum tipo de palmilha também para quem dirige muito, igual um taxista? Sim, nós temos palmilhas ortopédicas para quem tem patologia, mas também temos palmilhas tradicionais que também feitas em 3D, com a mesma fabricação, com a mesma tecnologia, que servem para pessoas que querem prevenir doenças. Então, não necessariamente você precisa ter dor para usar a palmilha Peça em Dor. Você pode não ter dor e usar a palmilha para se sentir mais confortável, para ter um equilíbrio melhor, para ter uma marcha mais adequada. Então, se você busca conforto e quer cuidar da sua saúde, prevenir patologias, hoje a gente vê, todo idoso tem artrose de joelho, tem artrose às vezes no pé, tem joanete. Se você começar a usar a palmilha como uma forma de prevenção, você vai evitar ter isso. E muitas dessas patologias também são hereditárias. Então, você acaba prevenindo para que você não ocorra contigo. E no caso, por exemplo, para quem está nos assistindo, que hoje aí pode ir lá correr, te procurar lá no shopping, é rápido a produção de modelar e produzir uma palmilha dessa? Sim. Primeiro, a avaliação. Depois que você fizer a avaliação, de 3 a 5 dias, a palmilha está na sua residência, a gente não cobra nada pela avaliação, é totalmente gratuita. E a entrega da palmilha também é totalmente gratuita, pode ir direto para a sua residência. Que ótimo. Além de tudo, a gente dá o exame para a pessoa, né? Porque a gente faz o laudo da Baro, o laudo do scanner, imprime tudo e te entrega gratuitamente. Então vamos dar o endereço novamente, né? Avenida dos Autonomistas, 896, no Pátio Osasco. É lá na Viliara. Lá na Viliara, em Como cima diz do... o Jackson, em cima da loja de carros. Isso, do lado do Onde Telhanorte. antigamente tinha a padoca do anão. Eu não conheci. Não é isso mesmo? Isso mesmo, ali era um ponto de encontro. Tem uma ali, loja né? de materiais de construção lá, Isso. lá dentro. Ali é o Pátio Shopping, né? Isso, o Pátio Vindo Shopping. do terminal da Viliária para o centro, está à sua direita ali, logo próximo da Unifiel, né? Pode passar o telefone também, se tiver o telefone, pode passar. 3373-8180. Tá bom. Doutora Sherla Santana, fisioterapeuta, doutora Sherla Santana, eu quero agradecer a sua presença aqui, volte mais vezes. Obrigada. Só agendar aí com a Vali, tá bom? Foi muito interessante essa explanação sobre os pés. Eu entendia muito pouco, agora eu estou entendendo um pouco mais melhor, né? sobre a situação de pés. O caso mais grave na minha família realmente é a minha esposa que tem lá aquele problema que eu te falei lá de calcificação, tudo, né? Mas provavelmente eu vou falar para ela, ela vai procurar a doutora lá e vai conversar. Vai tá ser bom? uma honra, vou mudar a vida dela, com certeza. Eu vou falar para O ela. importante também é dizer que as nossas palmilhas têm garantia de Joanete 90 é dias. terrível. Se a gente não resolver o seu problema, vamos devolver o seu dinheiro. Qual é o exemplo de chamar Joanete?
Vem de Joana, Joanete. Você tem explicação para isso? Você me pegou, eu não tenho essa explicação. Agradecer a sua presença. Muito obrigada. Jackson, Nilson, estamos muito encerrando. bom estarmos juntos, né? Mais uma quarta-feira. Agradecer a tua Você companhia pode anunciar também. a convidada da próxima E quarta-feira. na próxima semana nós teremos conosco aqui a vereadora osasquense, Lúcia da Saúde. Isso. Estará aqui também respondendo as suas perguntas e falando sobre o trabalho dela ali no Legislativo e sobre demais temas aí importantes da cidade de Osasco e toda a região oeste, E né? nós vamos ficando por aqui. Estaremos de volta na sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus e aproveitem bem esse dia de sol que está aí. Um pouquinho de frio, mas é aconchegante. Valeu. Um abraço.